Olá pessoal, aqui professor Daniel Carlos Garlip e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, discutir um pouquinho a questão voltada à suplementação com o colostro bovino. Há pouco tempo eu estava dando uma olhada nas redes sociais e identifiquei uma pessoa que comentava sobre a importância dessa suplementação, porque isso geraria uma capacidade de aumento de massa muscular importante. E aí eu me interessei bastante e vim dar uma olhadinha, né? O que a ciência tem falado a esse respeito. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é de que, olha só, o que seria o colostro bovino? O colostro bovino nada mais é do que aquelas secreções mamárias iniciais em que a vaca, logo após o parto, ela secreta. Isso fica em torno de 24 a 72 horas após esse parto, ou seja, para o bezerrinho, esta secreção ela é fundamental, porque durante a gestação, no caso da vaca, ela não consegue transmitir imunoglobulinas para os seus filhotes. Ela não consegue transferir então um sistema de defesa para esses filhotes. Então isto passa a ocorrer então do ponto de vista fisiológico a partir do momento que o bezerrinho lá começa então a mamar e tem contato então com este colostro bovino. Por quê? Porque neste colostro bovino passam a ter uma quantidade imensa, uma composição maravilhosa, do ponto de vista de que a gente vai encontrar ali imunoglobulinas, fatores de crescimento, citocinas, lactoferrina, peptídeos antimicrobianos, inclusive algumas vitaminas e alguns minerais. Agora, como as pessoas têm utilizado o colosso bovino como suplementação, e claro que a ideia é sempre aumentar a capacidade, aumentar a hipertrofia, aumentar a massa magra, eu fui dar uma verificada no que a literatura tem trazido deste ponto de vista. Então, o que a gente vai observar agora? Vamos ver se a suplementação com o colostro bovino tem feito um resultado importante do ponto de vista fisiológico. E eu quero iniciar então com esse artigo, um clássico muito bem feito, muito bem elaborado, de 2001, onde o título do artigo é Efeitos da suplementação com colosso bovino na composição corporal e no desempenho físico em homens e mulheres ativos. Como é que foi? Qual era o objetivo, a ideia do trabalho? Determinar o efeito da suplementação do colosso bovino durante 8 semanas na composição corporal e no desempenho físico de homens e mulheres ativos. Como é que se desenhou o trabalho? O trabalho, então, foi um ensaio clínico randomizado, teve controle de alimentação, dieta, sono. Ele foi muito bem feito. E as pessoas foram divididas em 2 grupos, sendo que um grupo foi considerado placebo, onde a pessoa recebia proteína do soro do leite, e um outro grupo, que foi o grupo colostro, que recebia 20 gramas por dia de colosso bovino em pó. Vamos ver então o que foi analisado. Do ponto de vista da composição corporal, foi utilizado a absorciometria de raio-x de dupla energia, então o DEXA, que é um padrão ouro quando a gente vai determinar a composição corporal. Foi utilizado um teste de tempo até exaustão na esteira, para verificar qual seria essa capacidade de potência aeróbia desses indivíduos. E também foi tentado identificar aqui a força máxima de uma repetição no supino e também o número total de repetições realizadas em apenas uma série até exaustão, sendo que foram utilizados 50% e também 100% do peso corporal do indivíduo. Quais foram os resultados que aqui são trazidos? Primeiro, verifica-se que no grupo placebo houve aqui um aumento significativo do peso corporal total. Porém,
houve um aumento significativo da massa magra em até 1,5 quilos para o grupo que suplementou com colostro. Agora, várias outras variáveis foram analisadas e nada mais foi identificado do ponto de vista de rendimento quando a gente analisa essa ideia da suplementação com colostro. Vindo um pouquinho mais para cá, chegando mais nos tempos atuais, tem esse artigo aqui, um artigo de 2023, um artigo publicado na Nutrients, que mostra o seguinte. Bom, suplementação a longo prazo com colostro bovino em jogadores de futebol. O que se tinha como objetivo? Investigar se o colostro bovino, e aí agora de forma crônica, ou seja, 6 meses de utilização, ele interferiria no sistema imunológico e alguns parâmetros do metabolismo do ferro, inclusive no equilíbrio anabólico-catabólico em jogadores de futebol. Como é que ele foi desenhado? Ele foi desenhado do ponto de vista também de um ensaio clínico randomizado de 24 semanas e também as pessoas foram divididas em 2 grupos. Um grupo que utilizava então, que seria o grupo placebo, proteína do leite, e um outro grupo que utilizava 3,2 gramas dia em pó de colostro bovino. Qual foi a forma que se fez esse trabalho? Então, no início da temporada, as pessoas fizeram um teste de 20 metros intermitente e esse teste, então, foi feita uma avaliação sanguínea após o teste, logo após e também 3 horas após a realização do teste. Esse teste foi repetido 3 meses após e 6 meses após, ou seja, e essa suplementação ela veio sendo seguida ao longo do prazo. Quais foram os resultados que foram identificados? Que houve um aumento significativo na concentração de imunoglobulinas e que também houve uma diminuição em marcadores inflamatórios nesses atletas, que foram suplementados com o colostro bovino. Porém, não houve nenhuma interferência nas questões de desempenho dos atletas. E mais recentemente, em 2025, essa publicação aqui foi fazendo então uma suplementação com colostro bovino em jogadores de rugby, que tinha como objetivo verificar o efeito da suplementação do colostro bovino 38 gramas dia versus proteína de soja durante 8 semanas em 29 jogadores de futebol de rugby. Como é que ele foi desenhado? Um estudo duplo cego randomizado, 8 semanas, muito bem desenhado, sendo que também as pessoas foram divididas em 2 grupos. Um grupo placebo, que recebeu proteína de soro de leite, e um grupo que recebeu o colostro com 20 gramas dia em pó. O que foi avaliado aqui? Força muscular, a partir de um RM no supino e no leg press, porque a ideia era verificar força tanto em membros superiores como inferiores. Potência a partir do salto vertical. Potência aeróbia a partir da corrida de vai e vem de 20 metros. Composição corporal, também utilizado aqui o DEXA e o ultrassom, e também foi feita análise de marcadores imunológicos e inflamatórios. Quais foram os resultados identificados? Que a suplementação com colostro bovino melhorou o salto vertical no grupo que tomou, então, essa suplementação, sendo que o grupo que era o grupo placebo, não apresentou melhoras. Porém, em nenhuma outra variável houve nenhum tipo de mudança. O que a gente analisa, então, a partir desses 3 artigos? Que um primeiro artigo, ele acaba demonstrando ali uma melhora no peso, na massa magra do indivíduo. Que num segundo artigo foi apresentado, então, algumas melhoras imunológicas. E que num terceiro artigo foi apresentado somente uma melhora na potência vertical.
Então, não houve, ao longo desses estudos, uma melhora consistente, levando em consideração questões de rendimento ou composição corporal. Nesse sentido, a utilização, fazer suplementação com colosso bovino, eu traria a ideia de que, cuidado, não acredita em tudo que tu vê ou escuta nas redes sociais. Ok? Fico por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até breve.